Josué, capítulo de número 10, versículo de número 28 até o 43. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e aferiu a espada, bem como ao seu rei, e destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá, como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e aferiu a espada a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e aferiu a espada a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Roão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis. Porém Josué o feriu a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e aferiram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram, e aferiram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada, todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Líbina e ao seu rei, também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós estamos diante da sua palavra, que é viva e eficaz. Assim como foi orado, que a exposição seja feita em fidelidade. Que o Senhor me use, me tome em tuas mãos e que eu possa ser fiel nessa manhã. Ajude-me, Senhor. É o que eu lhe peço, orando em nome de Jesus. Amém. Nós estamos neste capítulo vendo talvez uma das mais bem-sucedidas campanhas militares de todos os tempos. No texto anterior, pregado no domingo passado pelo reverendo Paulo, nós vimos, do versículo de número 16 até o versículo de número 27, que Josué destruiu e matou o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Ecrom. Essas cidades haviam se juntado, o rei de Eglon, perdão, essas cidades haviam se juntado numa coalizão contra o povo de Deus. E o resultado foi a destruição dessas nações.
a destruição desses reinos. Deus interveio, sim, é verdade, fazendo com que o sol parasse no seu lugar, e este dia anterior a este momento foi o dia mais longo da humanidade. Dia em que o Senhor deu os inimigos do povo de Deus nas mãos de Josué. Contudo, isso não anula a ação de Josué em comandar o povo e avançar nessa empreitada militar. A pergunta que nós podemos fazer é: estamos de fato diante do maior gênio militar de todos os tempos? Josué é para nós o grande senhor da guerra, o grande senhor das conquistas, ou há outro que deve ser chamado de gênio da guerra e de senhor dos exércitos? Nós vamos caminhar nessa pergunta, e à medida que nós avançamos na exposição do texto, ficará mais claro quem é o gênio da guerra, se é Josué ou se é o Senhor Deus. Falando em Josué, buscando nas enciclopédias ou nos escritos sobre guerra, eu encontrei um filósofo que só fala sobre guerra, dizendo que neste texto, os 3 princípios elementares de uma guerra foram cumpridos. Primeiro, Josué destruiu o poderio militar do inimigo de uma só vez. Em segundo lugar, Josué conquistou a terra do inimigo, impedindo que novas forças militares surgissem daquele lugar. E em terceiro, Josué destruiu a vontade do inimigo em reagir. Estamos diante, de fato, de uma campanha militar formidável. Nesta campanha de hoje, Israel venceu as cidades de Maquedá, Líbina, Laquis, Gezer, Eglon, e Hebron e Debir. 7 cidades foram vencidas sem descanso. E não só isso, diz o texto que 5 reis foram mortos nessa campanha. Na campanha anterior, 4 reis. Nessa campanha, 5 reis. O que Josué está fazendo aqui é quebrando definitivamente a espinha dorsal dos cananeus. Com essas derrotas, os cananeus jamais conseguiriam reagir, jamais se reorganizariam para atacar Israel e o povo de Deus. Não nos é dito em quanto tempo depois da primeira matança ocorre essa segunda matança. Mas o que nós sabemos é que tudo isso aconteceu muito próximo um do outro. Os eventos do domingo passado e esses eventos ocorreram com uma proximidade enorme. E nós também sabemos que Israel foi extremamente veloz, vencendo em tempo recorde todas essas cidades. A primeira cidade a ser destruída nessa campanha é a cidade de Maquedá. E aqui, irmãos, para nós entendermos um pouco da geografia, Israel veio do lado oriental do Jordão, atravessa o Jordão, destrói Jericó, termina de destruir Jericó, alguns quilômetros à frente destrói Ai, entra para o centro de Israel. Nós estamos aqui na tomada do centro-sul do território de Israel. Josué com os exércitos do Senhor vão tomar toda a parte sul do atual território de Israel. E a primeira cidade que está no caminho é a cidade de Maquedá. No versículo de número 21, já nos fora dito que todo o povo estava acampado em Maquedá. Olha comigo o versículo de número 21, ainda do capítulo de número 10. Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. E aqui nós podemos enxergar o texto de maneira bem clara.
Uma multidão de israelitas, armados até os dentes, estão acampados em Maquedá. Os habitantes de Maquedá falariam alguma coisa? O texto diz que nem um pio se ouviu no território de Maquedá. Contudo, Josué não poderia ter misericórdia de ninguém, Josué não poderia retroceder, e a Bíblia diz que em um só dia, olha o versículo 28, no mesmo dia, e aqui só uma explicação, não é no mesmo dia com que aconteceram os eventos anteriores, é num dia só. Tomou Josué a Maquedá, feriu Maquedá a espada, matou o rei de Maquedá, destruiu totalmente a cidade, destruiu todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. A estratégia militar muitas vezes foi modificada. Aqui é a invasão, a ocupação, a destruição e a pilhagem, e a morte do rei servindo de exemplo para as outras nações. Olha o final do versículo 20, de número 28. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Israel, e nas mãos do seu líder Josué, foi extremamente contundente. Avança em Maquedá, destrói a cidade, mata o rei e serve ou expõe o seu rei para que ele sirva de exemplo. E aqui, irmãos, antes de nós avançarmos nesse contexto de guerra, nesse cenário de derramamento de sangue, é necessário que nós entendamos que as tarefas de Deus devem ser cumpridas. Não há tempo a perder com procrastinação e com tolice. As ordens de Deus devem ser cumpridas à risca. E quando as ordens de Deus não são cumpridas, quando as ordens de Deus são criticadas, quando as ordens de Deus são deixadas de lado, todo o povo perece. E aqui eu quero me dirigir primeiramente aos maridos que me escutam. Maridos, a ordem de Deus para a sua família é que você seja o cabeça espiritual do seu lar. Compete a você as orações, compete a você trazer a sua família para a igreja, compete a você o sustento da sua casa espiritual e financeiro. É nas suas mãos que está essa ordem. Procrastinar em cumprir é pecado. Deixar de cumpri-la, perdendo tempo, é pecado. Minhas irmãs que me escutam, a grande tarefa de vocês é serem mães dos seus filhos e auxiliadoras dos seus maridos, e não o contrário. Vocês não foram chamadas para amamentar o seu esposo, achando que ele ainda é uma criança. Você foi chamada para ser auxiliadora idônea, e enquanto isso não for cumprido, sua família perece. Josué entende que a ordem de Deus para ele era avançar, destruir, pilhar, incendiar a cidade de Maquedá. Se Josué fosse um habitante do século 21, ele certamente faria exposições emocionais e subjetivas, dizendo: mas quanta criança, mas por que isto, por que aquilo, como podemos cumprir isso? Josué é um homem bíblico, não é um homem do século 21. Ele simplesmente faz o que tem que ser feito, entendendo que essa é a vontade do Senhor. E ele não faz o que tem que ser feito apenas em Maquedá. Agora ele passa de Maquedá a Líbina. Ele vai do centro para o norte, alguns quilômetros, para pelejar com outra cidade. Olha o versículo de número 29. Então Josué e todo o Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. Versículo 30 e o versículo de número 32 são importantes para a nossa exposição.
Daqui a pouco eu vou ao versículo de número 32, olha o versículo de número 30, diz que o Senhor deu nas mãos de Israel a cidade de Líbina. Deus estava entregando os inimigos dele e os inimigos do povo nas mãos de Israel, nas mãos de Josué. O Senhor não só entregou a cidade, diz o texto que ele entregou a cidade e entregou o rei. Ele entregou toda aquela população. E o que Josué fez? Josué não cometeu os erros do passado. Josué não cometeu os erros que ele havia cometido em Ai. Josué feriu a espada toda a cidade, todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. A cidade de Maquedá foi devastada. A cidade de Líbina foi devastada da mesma forma. E o exemplo se segue. Fez ao rei de Líbina como fizera ao rei de Jericó. A mesma ação, a mesma contundência, a mesma virilidade, sem tempo a perder, sem tempo a procrastinar, sem tempo para criticar, sem tempo para subjetivar, sem tempo para se emocionar, simplesmente agindo de acordo com a palavra do Senhor. E nessa ação, diz o texto, que o Senhor deu nas mãos de Josué cada uma daquelas cidades. Versículo de número 31, a terceira cidade se apresenta. Agora, caminhando mais uma vez para o centro, Israel avança para o centro de Israel, sobe um pouco ao norte, agora desce ao sul, próximo do coração de todo aquele território, e naquele território estava a cidade de Laquis. Diz o versículo de número 31, que Josué e todo Israel com ele, passou de Líbina a Laquis, sitiou a cidade de Laquis e pelejou contra ela. E olha que interessante, versículo de número 32 repete aquilo que está no versículo de número 30. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel. O Senhor entregou essa cidade. Essa cidade tem uma diferença das demais. Ela foi um pouco mais difícil. Olha o versículo de número 32. Que, assim que o Senhor entregou nas mãos de Josué, essa cidade só foi tomada no dia seguinte. Significa que o sítio levou um dia todo. Josué não está vivendo uma vida de facilidades. Há resistência do outro lado. Maquedá foi num dia só. Laquis demorou 2 dias. O exército de Israel teve que suar muito para conquistar essa cidade. E diz o texto que no dia seguinte a tomou e a feriu de espada, ela e todos os que nela estavam. E aqui, irmãos, perceba que o texto dá uma modificada no seu final. Todos os textos anteriores estava escrito que fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Aqui, o autor do livro de Josué nos diz, fez com Laquis, conforme aquilo que fizera com Líbina. Tudo está servindo de exemplo. Cada cidade destruída está servindo de exemplo para os israelitas e para os de fora. Cada rei destruído está servindo de exemplo. As cidades e os reis estão servindo de exemplo. O quão duro é lutar contra o povo de Deus e contra o Senhor dos exércitos. Mas aqui um ponto nos deve chamar a atenção. Eu disse a vocês que as ordens de Deus devem ser cumpridas, custe o que custar. No versículo de número 32 diz que essas ordens serão cumpridas em meio a muitas dificuldades. Versículo de número 32 diz que nós enfrentaremos dificuldades. As vitórias não virão tão fáceis assim, não será tão simples. Nós vamos ter que suar sangue em muitos aspectos e nos depararmos com dificuldades das mais terríveis. O versículo de número 32 diz que Laquis resistiu à ocupação de Israel, oferecendo dificuldades que não haviam sido oferecidas até então. Mas não são só essas dificuldades.
para cumprir a palavra do Senhor, você vai ter dificuldades, sim, você vai ter oposição, e vai surgir oposição das mais inesperadas. Olha o versículo de número 33. Então, Roão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis. Roão não está na história. Gezer é uma cidade no norte de Israel, não tem nada a ver, ficava no mínimo um dia de marcha do campo de batalha. Mas Roão decidiu vir ajudar Laquis e entra na guerra enquanto a guerra está acontecendo. Irmãos, junte as 3 aplicações, as 2 que eu já fiz com essa terceira. A primeira que eu fiz foi: cumpra a ordem de Deus naquilo que Deus te mandou. A segunda é: você terá dificuldades em cumpri-la. A terceira é: vão surgir inimigos para dificultar a sua jornada. Sim. Vai surgir o desemprego no caso daqueles que precisam sustentar a casa. Vai surgir a preguiça daqueles que devem orar junto com seus filhos. Vai surgir, inúmeras desculpas surgirão daquele que precisa fazer o culto do lar e não faz. Vão surgir desculpas das mais variadas no coração das esposas. Mas meu marido é tão bom, meu marido é tão gentil, eu preciso cuidar dele. Vão surgir inúmeras dificuldades. Vão surgir inimigos externos, como por exemplo a família, como por exemplo a própria sociedade. Mas não podemos desistir. O que Josué faz? Josué parte para cima de Roão, o rei de Gezer. Porém Josué o feriu, ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E nós temos um quarto aspecto. Josué está numa campanha militar no centro-sul. Josué está numa campanha militar no centro-sul de Israel, onde fica a cidade de Gezer, no norte. Israel acaba de destruir ao rei Roão. O que nós devemos fazer? Vamos avançar naquela cidade. Josué não ousa se desviar do caminho do Senhor. Ele não se perde no seu foco. Esses dias, falando com uma pessoa sobre a dificuldade que nós temos de manter o foco em todas as coisas, a ilustração que me veio à mente é de um menino com uma rede nas mãos caçando borboletas. E ele está num campo cheio de borboletas, e de repente ele vê a borboleta azul, e ele sai em busca da azul, mas os seus olhos são tirados da azul para a borboleta vermelha. Então ele vai até a vermelha, e antes de pegá-la, os olhos dele são retirados da borboleta vermelha para a borboleta amarela, e ele passa a vida toda caçando borboletas sem nunca encontrá-las. Josué tem um alvo, e mesmo vencendo a Roão, não é hora de tomar a cidade de Gezer. A cidade de Gezer fica para um outro momento. E isso vai acontecer nos capítulos a seguir. Homens e mulheres, cumpram a palavra do Senhor, custe o que custar. Você vai ter inúmeras dificuldades, inúmeros desafios. Cumpra a palavra do Senhor. Lute, sue sangue. Soe sangue. Soe é de soar, né? Soe ou sui? Que feio é sui. Eu prefiro soe, mas é sui. Sui sangue. E se as dificuldades aumentarem, avance a marcha. E não perca o foco, custe o que custar. Versículo de número 34 mostra que Josué não perdeu o foco, porque a próxima cidade que está ao seu redor é Eglon. E diz o texto que Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram Eglon, e pelejaram com ela, e no mesmo dia a tomaram, e a feriram de espada, e destruíram tudo que nela estava. Fizeram com Eglon exatamente o que haviam feito a Laquis. Josué não perde o foco, Josué não perde a direção,
continua fazendo o que tem que ser feito. A estratégia militar é o sítio, é a agressão, é a invasão, é a destruição, é a pilhagem, é o incêndio. Muitas dessas cidades serão incendiadas, nós veremos alguns capítulos à frente também. Obstinadamente, o gênio militar, o gênio da guerra, o gênio Josué, não retrocede 1 centímetro só. Chegamos à quinta cidade, versículo de número 36 diz: depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela e a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizera a Eglon. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos um padrão. Deus, por meio de Josué, está destruindo as cidades de forma cabal, de forma contundente. Um detalhe que é importante: se você prestou atenção nas últimas 2 exposições, principalmente na passada, você vai se lembrar que Hebrom já teve o seu rei morto. Como que no versículo de número 36, o rei de Hebrom é morto novamente? Estamos diante de um erro do texto? A resposta é não. O que aconteceu? Nesses dias de campanha, outro assumiu o lugar do rei de Hebrom. O primeiro foi morto. O primeiro teve o seu pescoço esmagado. O primeiro teve o seu corpo dependurado. O segundo morreu à espada. Neste mundo caído, os inimigos se alternam. Os inimigos vão trocando, vão se alternando, e cada hora é um diferente que se levanta. Mas Josué não desiste. Josué avança. Versículo de número 37, o finalzinho diz que Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. E esse ponto é extremamente importante, porque eu e você, nessa altura do campeonato, podemos estar aterrorizados com o que estamos lendo. Nós estamos vendo uma matança sem fim. Nós estamos vendo um banho de sangue. Cidades e mais cidades estão sendo destruídas. Pessoas das mais variadas estão sendo exterminadas. E nós olhamos para o texto com um certo nível de indignação, perguntando: como assim? Devemos então enxergar o todo dessa história. Quem foi que expediu o mandado condenatório para todos esses povos? De onde veio a ordem? A ordem, a liminar, a lei para que esses povos fossem todos eliminados, veio de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 2. Você, Josué, destruirá tudo, não farás aliança com nenhum deles, não dará a eles a misericórdia. Quando nós olhamos essa ordem de Deus, nós nos perguntamos: por que Deus está tratando essas pessoas desse jeito? Por quê? Qual é a causa desse tratamento? Ora, meus irmãos, o pecado dos amorreus, o pecado dos cananeus, havia atingido um limite intolerável. Deus teve graça com esses povos, não exterminando-os antes. Deus teve muita paciência. O pecado dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus, dos gerizeus, dos heveus, esses pecados já tinham enojado o Senhor 500 anos antes, quando Deus havia entregue essa terra a Abraão. Deus tinha dito para Abraão que ainda haveriam de esperar 400 anos, até que a maldade dos amorreus transbordasse. Irmãos, olhem para esse texto e tenham a certeza
de que os dias dos ímpios estão contados. Contudo, Deus ainda não os exterminou, pois a sua maldade não extrapolou os limites toleráveis por Deus. Não se esqueça que Deus é tardio em irar-se e longânimo. Qual era o mal que eles tinham feito? Nós podemos ter muitos exemplos. Os cananeus sacrificavam crianças, mulheres e homens aos deuses. Era habitual o sacrifício humano. Criaturas inocentes eram colocadas vivas nos altares de Baal, nos altares dos ídolos, e essas pessoas serviam de combustível para oferendas, para sacrifícios a falsos deuses. A moralidade desses povos era detestável. A ética, a prostituição, a impiedade era geral. Deus havia dito que esses povos não poderiam se misturar ao povo de Israel, não poderia haver união matrimonial entre ambos. E você conhece a história. Israel desobedeceu a ordem do Senhor. E alguns anos depois dessa história, Israel será punido pelos mesmos pecados e da mesma maneira. Eu disse a vocês que os ímpios vão se encontrar com Deus. O cheiro da sua podridão penetra nas narinas do Senhor. As clínicas de aborto espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, as ordens vindas de tribunais infames, ilegítimos, autorizando o aborto de crianças indefesas, sacrificando essas crianças a falsos deuses, sejam esses deuses de estátua ou sejam deuses ideológicos, esses homens pagarão. Homens que promovem a perversidade, que autorizam a mutilação de crianças saudáveis que são, ou que possuem, ou que têm os seus órgãos retirados por um médico ímpio, essas pessoas pagarão. Aqueles que pervertem a família, transformando homens em mulheres e mulheres em homens, esses pagarão. E isso não faz de Deus um Deus cruel. Isso não faz de Deus um Deus cruel. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia faz afirmações das mais variadas sobre os sentimentos divinos. Lá no livro de Ezequiel, por exemplo, nós temos 3 afirmações. Quero a morte dos ímpios, diz o Senhor. E a resposta é, não, se os ímpios abandonarem os seus maus caminhos, eles viverão. Se o ímpio, diz o Senhor no mesmo livro de Ezequiel, se o ímpio se afastar de todos os pecados que cometeu, eu, o Senhor, guardarei os meus estatutos e agirei segundo a lei e justiça, e eles não morrerão, é certo que eles não morrerão. E o texto mais conhecido de Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11. Tenho prazer no ímpio, na morte do ímpio, diz o Senhor. Não, o meu prazer é que o ímpio se converta do seu caminho e viva, e por isso convertei-vos dos seus maus caminhos. Que tremendas lições nós temos aqui, desse pequeno rabichinho de texto, no versículo de número 37. Josué executou a condenação, Josué cumpriu, Josué foi a espada de Deus contra esses povos. Eu e você devemos olhar para um texto como esse e temermos, em primeiro lugar, a nossa própria vida. As manifestações do pecado serão punidas de uma forma ou de outra. E eu e você não podemos acumular a ira de Deus sobre nós. Pelo contrário, devemos nos converter dos nossos maus caminhos e retrocedermos dos nossos hábitos e das nossas atitudes ruins. Mas o mesmo texto diz que o dia e a hora dos ímpios está contada. Não tema, crente fiel ao Senhor, não tema o que está por vir, pois no dia que o cálice da ira do Senhor transbordar, eles experimentarão
exatamente o que essas nações experimentaram nas mãos de Josué. Dita essas coisas, sexta cidade, Debir. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, e pelejou contra Debir, e tomou a cidade de Debir e o seu rei, e tomou todas as cidades ao redor, e as feriu a espada, todos os que nela estavam, deixou-as, destruiu-as totalmente, não deixou nenhuma sequer, do mesmo jeito que fez a Hebrom, do mesmo jeito que fez a Líbina e ao seu rei, fez também a Debir e ao seu rei. Eu pulei algo proposital até agora do texto. Se você voltar comigo, dá uma olhada no versículo de número 38, você vai ver, então Josué e todo Israel com ele. Se você voltar um pouquinho mais esse texto, você vai achar que no versículo de número 34 diz todo Israel com Josué, todo Israel com ele. Versículo de número 36, todo Israel está com Josué. Se você voltar um pouquinho mais, versículo de número 31, todo Israel está com Josué. Versículo de número 29, todo Israel está com ele. Pelo menos 5 vezes apareceu esse termo, todo Israel estava com Josué. Aqui é um dos princípios bíblicos mais basilares, um reino dividido não avança. Entendamos algumas coisas. Se a ordem de Deus para os homens é de dirigir a sua família e a ordem de Deus para as mulheres é auxiliar os seus maridos, a ordem de Deus para a família é que a família permaneça unida, que a família permaneça junta, em unidade. Não dá para o marido querer uma coisa e a mulher querer outra. Imagina o texto que nós estamos vendo. Josué quer avançar em Maquedá, e o povo? O povo quer ir para Debir. Então Josué vai para Debir, e o povo? O povo vai para Laquis. Então Josué quer ir para Laquis, e o povo? O povo vai para Jerusalém. Talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais corporações não avançam, igrejas não avançam e famílias não avançam. Sem unidade, não há condições de vitória. Tenho em vós o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Não haja entre vós partidarismo ou vanglória. Não haja entre vós nenhum tipo de divisão. Que todos tenham o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo projeto, o mesmo desejo. Tenhamos uma vida unida, para que maridos e mulheres cumpram o seu propósito e consigam ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Bom, chegamos ao final dessa campanha militar. Aqui tem um resumo, capítulo de número 10, versículo 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, feriu a região montanhosa, feriu o Neguebe, o deserto, feriu as campinas, feriu as descidas das águas e todos os seus reis. Josué e Israel destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, e fez isso conforme ordenara o Senhor, Deus de Israel. Versículo 41, de Cades Barneia, no sul, até Gaza, de Cades Barneia, no sudeste, até Gaza, no sudoeste, de Gozen, no sul, até Gibeão, no norte, em todos aqueles lugares, de uma só vez, tomou Josué todos esses reis e todas essas terras. Israel fez conforme ordenara o Senhor, e Israel fez porquanto o Senhor pelejava por Israel. Como é que termina essa campanha militar exponencial? Como termina essa campanha militar espetacular? Versículo de número 43, então Josué e todo Israel voltou com ele até o arraial em Gilgal. E você sabe que voltar a Gilgal é voltar ao santuário,
Voltar a Gilgal é voltar até o ambiente cultico. Voltar a Gilgal é voltar até a presença do Senhor. Voltar a Gilgal é voltar à arca. Voltar a Gilgal é voltar à igreja. Josué começa avançando cidade por cidade, cumprindo a ordem de Deus, sem perder tempo, sem ser levado por outras aspirações, ele e todo Israel, até que no fim da batalha, voltam todos para o seu acampamento, como se nada tivesse acontecido. Perguntamos então, a campanha militar deveu-se ao gênio militar e da guerra que era Josué, ou essa vitória deveu-se a outra coisa? Irmãos, entendamos aqui. Nós estamos falando de dificuldades do dia a dia. Nós estamos falando aqui de dificuldades reais. Nós estamos falando aqui de oposição. Nós estamos falando de substituição de inimigos. Nós estamos falando de inúmeras coisas que ocorrem para nos tirar o foco. Nós estamos falando da realidade que eu e você vivemos. E quando nós olhamos para um texto onde uma vitória é sacramentada, nós temos a tendência de imaginarmos que essa vitória só foi assim porque Josué era espetacular. E nós olhamos para a nossa vida e enxergamos um acúmulo de derrotas exatamente por sermos quem nós somos. O nosso coração é levado a fazer isso. A gente olha para a Bíblia e fala, é lógico, Josué foi discípulo de Moisés, Josué era cheio do Espírito Santo, é lógico que ele ia vencer, como se Josué tivesse vencido por ser quem ele é. E aí a gente olha para nós e diz, é por isso que eu não venço, porque eu não sou esse cara, eu sou simplesmente um cara comum, ou eu não sou uma mulher destas bíblicas, eu sou simplesmente uma dona de casa, eu sou simplesmente uma pessoa simples. Eu tenho que te dizer que a vitória atribuída a Josué não ocorreu por causa dos méritos de Josué, não ocorreu por causa da genialidade militar. Josué não venceu por ser ele o gênio da guerra. A resposta a isso deve ser um contundente e categórico não. Não foi o mérito, a genialidade, a competência de Josué a causa da vitória. Qual foi então a causa da vitória de Josué? Em primeiro lugar, a vitória do povo de Deus nunca é a vitória do povo de Deus por si só. A vitória do povo de Deus é sempre a vitória do Deus do povo. Volte comigo os textos anteriores. Caminha comigo nos textos que já foram lidos. Versículo de número 30. E o Senhor deu aquelas terras nas mãos de Israel. Versículo de número 32. O Senhor deu Laquis nas mãos de Israel. Quem está vencendo é o Senhor Deus e depois é o povo de Deus. Quem é o gênio da guerra é o Senhor Deus. Quem é o Senhor das batalhas é o Senhor Deus. Por que nós não vencemos então as nossas guerras se com Deus não há impossível? Talvez porque nós estejamos lutando a guerra errada, ou talvez porque nós estamos do lado errado da história. Nós temos que entender que as vitórias só serão percebidas na nossa vida quando eu e você aprendermos a obedecer ao Deus de todas as vitórias. Olha o versículo 40. Josué destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nenhum sequer, em obediência ao Senhor. Pastor, quem vence as nossas guerras é o Senhor, Deus, isso. E quando Deus vence, a vitória também é minha? Sim. Por que nas minhas batalhas eu não estou vendo estas vitórias? Eu não tenho dúvida de dizer que você é desobediente em algum aspecto. E por que eu tenho que dizer que você é desobediente? Meus irmãos,
Porque a Bíblia nos manda simplesmente obedecer sem racionalizar. E eu e você somos céticos para obedecer ordens simples, como, por exemplo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Como, por exemplo, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Ordens simples, como as dadas às crianças, filhos, honrai pai e mãe. Todas essas ordens são desobedecidas por nós o tempo todo. E se Deus nos manda obedecer coisas simples como esta, e nós somos desobedientes, a consequência disso é que nós experimentamos muito mais derrotas do que vitórias. Quando a gente assume o lado certo da história, acontece o que está escrito no versículo de número 42. E de uma vez só tomou Josué todos esses reis e as suas terras. Por quê? Porque o Senhor Deus é quem pelejava por ele. Imagina se Josué fosse lutar contra 7 povos, contra 5 reis, na própria força. Irmãos, ele teria perdido do mesmo jeito que ele perdeu em Ai. Josué perdeu em Ai. Josué perdeu a guerra em Ai. E o que está acontecendo aqui? Aqui ele está vencendo povos muito maiores, muito mais fortes. Bom, é claro que Josué não é um sujeito sentimental do século 21 que vai ficar lambendo as feridas durante 32 anos. Ele não vai ficar lá sentado nas muralhas de Ai, lambendo a própria ferida, dizendo, ai meu Deus, eu perdi essa guerra. Não, ele se levanta, ele sabe quem ele serve. E não mais atribui a responsabilidade a si. É Deus quem peleja por Israel. A guerra é do Senhor Deus. Quem vence a Ele, a única coisa que eu devo fazer é me colocar ao lado dEle e obedecer às ordens, mesmo que estas sejam estapafúrdias na minha cabeça. E por fim, se a vitória é de Deus, se é Deus quem guerreia, a mim compete obedecer, será que eu devo fazer alguma outra coisa? Sim. Volte para o versículo de número 43. Então Josué e todo Israel voltaram ao arraial em Gilgal. O que você deve fazer? Adore esse Deus. Adore esse Deus. Obedeça esse Deus, participe das guerras dele, experimente as vitórias que ele tem para te dar, e são muitas. E não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o seu próprio coração. Não há vitória mais contundente que Deus pode te dar mudando o seu coração, te fazendo uma pessoa mais santa, mais sábia, mais bíblica, mais crente. Essa talvez seja a maior vitória, te interessando pela Escritura Sagrada ao invés de permanecer nesse mundo que você não se interessa pela Bíblia. Eu não estou falando de dinheiro. Se eu falasse de dinheiro, eu deveria ser preso. Eu estou falando de alguém que é moldado por Deus para ser com seu filho. Qual a lição que eu tiro para a minha vida e para a sua? Esse texto aqui fala de guerra. E essa guerra nada mais é do que a guerra que eu e você enfrentamos. Guerras com pressões diárias, com lutas diárias. E aí nós temos a seguinte decisão: sigo obedecendo, sigo com Cristo, sigo nessa guerra ou desisto de tudo e paro? Eu devo te dizer que se você desistir, você se torna habitante de Maquedá, habitante de Laquis, habitante de Eglon, de Hebron. Mas se você permanecer firme, fiel ao Senhor, o Senhor Deus, em algum momento, e por meio de um sermão como esse, vai te ensinar aquilo que você deve fazer, e a partir daí, com a ajuda divina, com a ajuda desse Deus, Deus de toda a guerra, Deus de todas as batalhas, o gênio militar por excelência, com a ajuda do Senhor, você vai conseguir enfrentar a crise financeira, a crise conjugal, a crise espiritual, a crise moral e as tantas outras crises que eu e você temos enfrentado.
A dica é, ao sair daqui, volte para Efésios 6. E lá em Efésios 6, entenda de uma vez por outra o que você tem que obedecer, o que você tem que vestir e como, a partir daí, as vitórias de Deus podem começar a acontecer. Como é que a gente responde a primeira pergunta? Josué é o gênio da guerra? Não. Josué foi simplesmente um crente que obedeceu ao Senhor. Quem é o gênio militar? O gênio militar é aquele que recebe o nome de Senhor dos Exércitos. E esse gênio militar, esse Deus da guerra, esse God of War, está pronto para nos atender, está pronto para pelejar por nós, está pronto para nos conceder a tão sonhada, a tão desejada vitória. Desde que não nos esqueçamos de obedecer e de adorar. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Deus, nós acabamos de ver uma campanha militar exemplar, mas que, quando olhamos para nós, não percebemos a mesma campanha militar exemplar. Quais são as lições que temos que aprender? Não podemos desistir, não podemos fraquejar, não podemos nos perder, não podemos buscar coisas fora, não podemos nos entreter, temos que continuar nessa jornada obedientes, fiéis, entendendo que Deus é que peleja por nós, que esses inimigos são de Deus e que na hora certa Deus há de vencê-los. Compete a nós vestirmos a armadura de Deus, dita por Paulo lá em Efésios 6, e vestidos dessa armadura, continuarmos o caminho do discípulo, fazendo o que tem que ser feito, avançando as ruas e as estradas desse mundo, avançando nas vielas mais escuras dessa terra, avançando nas muralhas mais altas e intransponíveis desse planeta, avançando nos inimigos mais poderosos e mais diversos que esse mundo já viu, avançando, entendendo que por meio da obediência, que por meio da determinação e que por meio da adoração, experimentaremos, se não hoje, certamente no dia do Senhor, a tão sonhada vitória que vem de Deus. Que esse texto nos encoraje a obedecermos ao Senhor e a avançarmos na sua santa lei. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Oramos em nome de Jesus. Amém.